O que mais podemos aprender sobre as Escrituras? Duas palavrinhas que vão nos ajudar. Primeiro, inspiração. A inspiração dos autores bíblicos não deve ser vista simplesmente como iluminação ou orientação divina, pois estas são prometidas a todos os que buscam a verdade. De fato, a inspiração dos escritores bíblicos ocorreu mesmo em situações em que eles não compreenderam a divina mensagem. Você acha que todo autor bíblico escreveu ou compreendeu tudo que ele escreveu? Claro que não. Eles não compreendiam tudo que escreviam. Você quer ver um exemplo bem claro? Olhe para João. João escreveu muitas coisas das quais ele não entendia. Olha para o profeta Daniel. Ele mesmo ficou doente certa vez porque ele recebeu revelações e ele não entendia do que se tratava. E ele buscou a Deus em oração para compreendê-las. E só muito tempo depois é que veio a compreensão. Então, esses homens possuíam inspiração divina. Já o conceito de iluminação é diferente. Se inspiração Deus dá ao profeta canônico, iluminação Ele dá a todos nós. Todas as vezes que você para estudar a sua Bíblia, você precisa de iluminação. E é obra do Espírito Santo iluminar a nossa mente para compreender o que foi revelado nas Escrituras. Esse é o processo normal de aprendizado. Deus inspirou os profetas a escreverem, Deus nos ilumina a mente a compreendermos aquilo que os profetas escreveram. Assim, os conceitos vão se tornando mais claros para todos nós. Sobre o método da inspiração, frequentemente o Espírito Santo comunicou o conhecimento divino por intermédio de visões e sonhos. Outras vezes, ele falou audivelmente ou através de impressões íntimas. Quando você pega, por exemplo, o profeta Isaías, você vai perceber que em vários momentos ele é tomado pelo Senhor. O mesmo acontece com o profeta Ezequiel. Deus o tomava e o levava a certos locais. Se você pegar João, ele vai ser arrebatado em visões várias vezes. Se você pegar, por exemplo, Lucas, é alguém que escreveu o Evangelho, não porque ele teve visões do Senhor, mas porque ele pesquisou. Ele fez uma pesquisa, ele fez um trabalho de historiador. Ele entrevistou as pessoas que tiveram contato com Jesus. Então, a inspiração, o método da inspiração divina, ela atua de diferentes maneiras, diferentes formas para que a vontade de Deus seja conhecida. E ao olharmos para esse método, o Espírito Santo sempre está à frente para impressionar, quer seja através de visões, sonhos ou mesmo impressão à mente do profeta. Já o conteúdo tem a ver com os eventos futuros. Em Daniel 2, 7, 8 e 12, por exemplo, são capítulos essencialmente proféticos, que falam de eventos que estavam no futuro. Em outros momentos, você tem os escritores registrando eventos históricos, como o livro de Juízes, Samuel, Crônicos, Evangelhos e o próprio livro de Atos, que é o registro da igreja primitiva no primeiro século. Então você tem duas coisas. Alguns textos da Bíblia se concentram naquilo que ainda vai acontecer, tem a ver com profecias, e geralmente a esses chamamos livros apocalípticos, e já tem os livros históricos que estão simplesmente relatando aquilo que aconteceu. É claro que esse relato da história também é supervisionado pelo Espírito Santo. E as histórias que foram colocadas na Bíblia, elas foram todas pinçadas, porque cada uma delas busca nos ensinar lições espirituais específicas. Não pense você que o que está na sua Bíblia está por acaso. Não. Houve uma mente maior, uma mente divina, que guiou todas as coisas para que a Bíblia estivesse como está. E uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é que ela não foi sistematizada. Ela não está sistematizada. O que quero dizer com isso? Você vai encontrar nos livros da Bíblia vários temas. Só que esses temas eles estão aqui e acolá. Você não tem um livro que fale, por exemplo, sobre a morte. Você tem vários livros que falam sobre a morte. Agora, nós, estudantes, compete a tarefa de descobrir em cada parte da Bíblia aquilo que ela fala sobre a morte.
E ao reunirmos essas partes, nós fazemos teologia. É por isso que fazer teologia não é apenas para os teólogos. Qualquer pessoa pode fazer teologia. E quando você estuda a sua Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, quando você reúne os textos sobre um determinado assunto e compreende o que Deus está revelando naquela palavra, você está fazendo teologia. Agora não se esqueça, na arte de fazer teologia, ou na obra de fazer teologia, você não pode querer guiar o texto, nem guiar o Espírito. Você tem que deixar o Espírito guiar você e a Bíblia falar o que ela está e quer falar. Não você colocar na Bíblia as suas ideias e os seus pensamentos. Isso é heresia. Um outro ponto interessante ainda tem a ver com a história. Quer os dados tenham sido colhidos através de observação pessoal, informação oral, fontes escritas ou revelação direta, todas as informações chegaram ao escritor através da orientação do Espírito Santo. Portanto, a inspiração divina na seleção dos materiais garante a plena confiabilidade das Escrituras. E ao ler esse parágrafo, eu me lembro do que eu disse para você sobre Lucas. Lucas não foi um dos 12 discípulos de Cristo. Lucas era um médico. Mas um médico observador, estudioso, pesquisador. E tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, 2 livros que ele produziu, são resultados de pesquisa histórica, de entrevista. Então, o Espírito Santo mesmo esteve guiando na escolha dos materiais que seriam selecionados para compor tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Ao descobrirmos essas coisas, a nossa fé nas Escrituras, a nossa confiança na Bíblia, ela só aumenta. A credibilidade na Bíblia só aumenta. Por isso nós falamos de exatidão das Escrituras. A Bíblia tem sido preservada com estupenda e miraculosa precisão, a despeito de todas as tentativas de destruí-la. E a comparação dos manuscritos do Mar Morto com os manuscritos de elaboração posterior tem contribuído para comprovar que a Bíblia que hoje estamos lendo é a mesma que as pessoas liam há milhares de anos. Eu tive o privilégio de visitar as cavernas do Qumran, lá no Mar Morto, às margens do Mar Morto. Foi nessa caverna, se não me falha a memória, em 1948, que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos estavam ali, ocultos, escondidos dentro de cavernas, preservados em vasos de barro, e o livro do profeta Isaías, por exemplo, foi encontrado na sua íntegra. E quando você compara os achados, os manuscritos do Mar Morto, com os manuscritos e as cópias mais antigas que nós temos, ou as mais modernas, você percebe que há uma unidade em tudo aquilo que está escrito. Ou seja, a Bíblia que nós estamos lendo é de fato a Bíblia que os apóstolos e profetas escreveram. Não há aqui espaço para interpretação, para interpolação, para adição. Deus, ele preservou o texto sagrado para que ele chegasse a nós da forma como Deus sempre intencionou, como a verdade da palavra divina. O que mais podemos aprender ainda sobre as Escrituras? A reivindicação das Escrituras. Os autores testificam que o seu testemunho não se origina com eles próprios. Olha Jeremias. A palavra do Senhor veio até mim. O mesmo acontece com Oséias e outros mais. Foi-lhes ordenado que falassem em nome do Senhor. É por isso que a expressão assim diz o Senhor, ela é muito comum nos escritos dos profetas. Ou seja, Deus os está usando para falar. Agora Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade das Escrituras. Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade das Escrituras. Ele situou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas. Reprovou constantemente os líderes judeus pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras. E quando Jesus começa o seu ministério lá em Nazaré, lá em Lucas 4,16 é dito que ele entrou numa sinagoga
ele tomou o rolo do profeta Isaías, ele leu um texto, ele interpretou, ou seja, Cristo, ele deu credibilidade às Escrituras Sagradas. Para Jesus, as Escrituras eram a plena vontade do Senhor. O Espírito Santo também falou desta autoridade das Escrituras. Em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que sem a iluminação da mente humana pelo Espírito Santo, a Bíblia jamais poderá ser corretamente entendida ou reconhecida como uma expressão autorizada da vontade de Deus. Então, a Bíblia é a vontade de Deus e o Espírito Santo também atesta isso. A Bíblia e a ciência. Esse é um tópico interessante. As contradições entre as Escrituras e a ciência são frequentemente o resultado de especulação. Todavia, a incapacidade de harmonizar a ciência com as Escrituras advém de uma compreensão imperfeita tanto da ciência quanto da revelação. Corretamente entendidas, elas se encontram em perfeita harmonia. É o que diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 114. A verdadeira ciência, ela sempre estará aliada com as Escrituras Sagradas. Elas não vão se contradizer. E agora, a Bíblia e os dons espirituais. O Espírito Santo não foi prometido com o objetivo de sobrepor-se à Bíblia. Na verdade, todos os dons do Espírito devem ser testados pela Bíblia. Se não estivessem de acordo com ela, ou não estiverem de acordo com ela, eles devem ser descartados. O profeta Isaías, no capítulo 8, verso 20, declara: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, toda palavra profética deve ser provada pelas Escrituras Sagradas. Só a Bíblia é a autoridade final. Nenhuma outra fonte de verdade deve ser usada. Nenhuma outra fonte deve ser buscada como fonte autêntica da verdade. Nada pode substituir as Escrituras Sagradas. Essa é a primeira crença dos Adventistas do sétimo dia. E por que a primeira crença? Porque nela vão se basear todas as outras. É por isso que nós percebemos nas Escrituras uma perfeita unidade. Ao lermos as Escrituras, nós vamos ter uma compreensão de tudo que Deus deseja. A Bíblia não apresenta uniformidade de monótona. Antes, uma rica e colorida diversidade de testemunhos harmoniosos, todos eles revelando rara e distinta beleza. Um exemplo claro dessa revelação progressiva é demonstrado através da harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora tenham sido escritos no intervalo de várias gerações, eles são inseparáveis e não apresentam qualquer contradição nas verdades que revelam. Você vai perceber que as Escrituras, o Antigo Testamento, nós temos o Evangelho velado, no Novo, o Evangelho revelado. O Messias prometido, o Messias que veio. Por isso, amigos, a única fonte de verdade para eu e você deve ser as Escrituras. Num tempo em que muitos estão pregando uma verdade relativa, ou que não existe uma verdade absoluta, nada melhor do que compreender que a Bíblia, a palavra de Deus, é a perfeita revelação do Pai. E ela deve ser a única fonte de toda autoridade, de tudo que nós pregamos e ensinamos. Muito bem, meus queridos amigos, eu espero que o estudo de hoje tenha nos ajudado a compreender um pouquinho mais sobre a Bíblia e que nós possamos, a partir de hoje, fazer desse livro a única fonte de verdade, de revelação para a nossa vida.